Bom dia, eu sou o estudante Luiz Felipe, da turma 1213 de Informática, e hoje eu vou estar lendo um dos contos do trabalho de português, Os Olhos de Carne, do escritor Humberto de Campos, Os Olhos que Comiam Carne. Na manhã seguinte do aparecimento nas livrarias do oitavo e último volume da História do Conhecimento Humano, obra em que havia gastado 14 anos de uma existência consagrada inteira ao estudo e à meditação, o escritor Paulo Fernando esperava, inutilmente, que o sol lhe penetrasse no quarto. Estendido de costas na sua cama de solteiro, os olhos voltados na direção da janela que deixara entreaberta na véspera para a visita da claridade matutina, ele sentia que a noite se ia prolongando demais. O aposento permanecia escuro. Lá fora, entretanto, havia rumores de vida. Bondes passavam tilintando, havia barulho de carroças no calçado áspero, automóveis buzinavam como se fosse dia alto. E, no entanto, era noite, ainda. Atentou melhor e notou movimento na casa. Distinguia perfeitamente o arrastar de uma vassoura varrendo o pátio. Imaginou que o vento tivesse fechado a janela, impedindo a entrada do dia. Ergueu, então, o braço e apertou o botão da lâmpada, mas a escuridão continuou. Evidentemente, o dia não lhe começava bem. Comprimiu o botão da campainha e esperou. Ao fim de alguns instantes, batem docemente à porta. Entra, Alberto. O criado empurrou a porta e entrou. Esta lâmpada está queimada, Roberto, indagou o escritor ao escutar os passos do empregado ao aposento. Não, senhor. Ela está acesa. Acesa? A lâmpada está acesa, Roberto? Exclamou o patrão, sentando-se repentinamente na cama. Está sim, senhor. O doutor não vê que está acesa por causa da janela que está aberta. A janela está aberta, Roberto, gritou o homem de letras com o terror estampado na sua fisionomia. Está sim, senhor. E o sol está até no meio do quarto. Mudando de página para a página 91, a página que estávamos lendo era 90. Paulo Fernando mergulhou o rosto nas mãos e quedou-se imóvel, petrificado pela verdade terrível. Estava cego. Acaba de realizar-se o que há muito prognosticavam os médicos. A notícia daquele infortúnio em breve se espalhava pela cidade, impressionando e comovendo a quem a recebia. A morte dos olhos daquele homem de 40 anos, cuja mocidade tinha sido consumida na intimidade de um gabinete de trabalho e cujos primeiros cabelos brancos haviam nascido à claridade das lâmpadas, diante das quais passara 8.000 noites estudando, enchia de pena os mais indiferentes à vida do pensamento. Era uma força criadora que desaparecia. Era uma grande máquina que parava. Era um facho que se extinguia no meio da noite, deixando desorientados na escuridão aqueles que haviam tomado por guia. E foi quando, de súbito, e como providencialmente, surgiu na imprensa a informação de que o professor Platen, de Berlim, havia descoberto o processo de reinstituir a vista aos cegos, uma vez que a pupila se conservava-se íntegra e se tratasse apenas de destruição ou defeito do nervo óptico. E, com essa informação, a de que eminente oculista passaria em breve pelo Rio de Janeiro,
a fim de realizar uma operação desse gênero em um opulento estancieiro argentino que se achava cego há 6 anos e não tergiversara em trocar a metade da sua fortuna pela antiga luz dos seus olhos. A cegueira de Paulo Fernando, com as suas causas e sintomas, enquadrava-se rigorosamente no processo do professor alemão. Dera-se pelo seccionamento do nervo óptico e era pelo restabelecimento deste por meio de ligaduras artificiais com uma composição metálica de sua invenção que o sábio de Berlim realizava o seu milagre cirúrgico. Esforços foram empregados, assim, para que Platen desembarcasse no Rio de Janeiro por ocasião da sua viagem a Buenos Aires. Página 92. 3 meses depois, efetuava-se de fato esse desembarque. Para não perder tempo, achava-se Paulo Fernando desde a véspera no grande hospital de clínicas e encontrava-se já na sala de operações, quando o famoso cirurgião entrou, rodeado de colegas brasileiros e de 2 auxiliares alemães que o acompanhavam na viagem, e apertou-lhe a mão, viviamente a mão. Paulo Fernando não apresentava na fisionomia o melhor sinal de emoção. O rosto escanhoado, o cabelo grisalho e ondulado posto para trás, e os olhos abertos, olhando sem ver, olhos castanhos, ligeiramente saídos, pelo hábito de vir beber a sabedoria aqui fora, e com laivos escuros de sangue, com reminiscência das noites de vigília. Vestia pijama de tricoline branca, de gola caída. As mãos de dedos magros e curtos seguravam as 2 bordas da cadeira, como se estivessem à beira de um abismo, e temesse tombar na voragem. Olhos abertos piscando, Paulo Fernando ouvia, em torno, ordens em alemão, tinir de ferros dentro de uma lata, jogo de água e passos pesados ou ligeiros de desconhecidos. Esses rumores todos eram, no seu espírito, causa de novas reflexões. Só agora, depois de cego, verificara a sensibilidade da audição e suas relações com a alma, através do cérebro. Os passos de um estranho não são inteiramente diversos daqueles de uma pessoa que se conhece. Cada criatura pisa de um modo. Seria capaz de identificar, agora, pelo passo, todos os seus amigos, como se tivessem vista e lhe pudessem diante dos olhos o retrato de cada um deles. E imaginava como seria curioso organizar para os cegos um álbum auditivo, como os da datiloscopia, quando um médico lhe tocou no ombro dizendo-lhe amavelmente, página 93, está tudo pronto, vamos para a mesa, dentro de 8 dias estará bom. O escritor sorriu, cético, lido nos filósofos, esperava indiferente a cura ou a permanência na treva, não descobrindo nenhuma originalidade no seu castigo e nenhum mérito na sua resignação. Compreendia a inocuidade da esperança e a inutilidade da queixa. Levantou-se, assim, tateando, e pela mão do médico subiu na mesa de ferro branco. Deitou-se ao longo, deixou que lhe pusessem a máscara para o clorofórmio. Sentiu que ia ficando leve, aéreo, imponderável, e nada mais soube nem viu. O processo de Platen era constituído por uma aplicação da lei Hohenstegen, de quem resultou o raio-x, que punha em contato por meio de delicadíssimos fios de émera
liga metálica recentemente descoberta, o nervo seccionado completava uma espécie de parafina adaptada ao globo ocular, a qual, posta em contato direto com a luz, restabelecia integralmente a função desse órgão. Cientificamente, era mais um mistério do que um fato. A verdade era que as publicações europeias faziam, levianamente ou não, referências constantes a curas milagrosas realizadas pelo cirurgião de Berlim, e que seu nome, em breve, corria o mundo como um dos grandes benfeitores da humanidade. Meia hora depois, as portas da sala de cirurgia do grande hospital da clínica se reabriram e Paulo Fernando, ainda inerte, voltava em uma carreta de rodas silenciosas ao seu quarto de pensionista. As mãos brancas, postas ao longo do corpo, era como as de um morto. O rosto e a cabeça envoltos de gaze deixavam à mostra apenas o nariz afilado, afilado, okay, e a boca entreaberta. E não tinha decorrido outra hora, e já, página 94, o professor Platen se achava, de novo, a bordo, deixando a recomendação que não fosse retirada a venda que pusera no enfermo antes de 2 semanas. 12 dias depois, passava ele, de novo, pelo rio de regresso para a Europa. Visitou novamente o operado, deu novas ordens aos enfermeiros. Paulo Fernando sentia-se bem, recebia visitas, palestrava com amigos, mas o resultado da operação só seria verificado 3 dias mais tarde, quando se retirasse a gaze. O santo estava tão seguro do seu prestígio que se ia embora sem esperar pela verificação do milagre. Chega, porém, o dia ansiosamente aguardado pelos médicos, mais do que pelo doente. O hospital encheu-se de especialistas, mas a direção só permitiu, na sala em que se ia cortar a gaze, a presença dos assistentes do enfermo. Os outros ficaram fora, no salão, para ver o doente depois da cura. Pelo braço de 2 assistentes, Paulo Fernando atravessou o salão. Daqui e dali, vinham-lhe parabéns antecipados, apertos de mão vigorosos, que lhe agradecia com um sorriso sem endereço, até que a porta se fechou, e o doente, sentado em uma cadeira, escutou o estalido da tesoura, cortando a gaze que lhe envolvia o rosto. 2, 3 voltas são desfeitas. A emoção é funda, e o silêncio completo como o de um túmulo. O último pedaço de gaze rola no balde. O médico tem as mãos trêmulas. Paulo Fernando, imóvel, espera a sentença final do destino. Abra os olhos, diz o doutor. O operado, olhos abertos, olha em torno, olha e em muito silêncio, muito pálido, se pondo de pé, a pupila entra em contato com a luz, e ele enxerga, distingue, vê. Mas é espantoso o que vê. Vê em arredor criaturas humanas, mas essas criaturas não têm vestimentas, não têm carne, são esqueletos, apenas ossos que se movem. Tíbias, página 95, andam, caveiras que abrem e fecham as mandíbulas. Os seus olhos comem a carne dos vivos. A sua retina, como o saio-x, atravessa o corpo humano e só se detém na ossatura dos que o cercam. E diante das coisas inanimadas, o médico à sua frente é um esqueleto que tem uma tesoura na mão. Outros esqueletos andam, giram, afastam-se, aproximam-se como num baile macabro.
De pé, os olhos escancarados, a boca aberta e muda, os braços levantados, uma atitude de pavor e de pasmo. Paulo, página 96. Paulo Fernando corre na direção da porta, que adivinha mais do que vê, e abre-a, e o enxerga, na multidão de médicos e de amigos, o aguardam lá fora. É um turbilhão de espectros, de esqueletos que mancham e agitam os dentes, como se tivessem aberto um ossuário cujos mortos quisessem sair. Solta um grito e recua, lento, de costas, o espanto estampado em sua face. Os esqueletos marcham para ele, tentando segurá-lo. Afastem-se, afastem-se. Intima, num urro que faz estremecer a sala toda. E metendo as unhas no rosto, afunda nas órbitas e arranca no movimento de desespero os 2 glóbulos ensanguentados e tomba escabujando no solo, esmagando nas mãos aqueles olhos que consumiam carne e que, devorando macabramente a carne aos vivos, transformando a vida humana em torno em um sinistro baile de esqueletos. Fim. Esse foi o livro. É um livro bem simples, bem curto, de apenas, 7 páginas. Uma que eu não li porque era só apresentação. E é isso. Muito obrigado por ouvir.